Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista aqui do PET Elétrica, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Alisson. Sou atual editor-chefe do jornal do PET Elétrica. Estou junto aqui com Emanuel e aqui a gente vai dar início à entrevista com Álvaro Perdigão, né? E Álvaro é engenheiro da Vale, não é isso, Álvaro? E Isso. fica à vontade aí para falar o que você quiser sobre sua trajetória, sobre o mercado de trabalho, que eu acredito que seja bem importante nos dias de hoje, né? E Sim. também, não menos importante, como foi o seu período na universidade. Tá ok. Então, eu tenho até uns slidezinhos aqui. Se quiser, eu posso compartilhar. Deixa eu botar Pode aqui. ser. Tá? Eu botei para compartilhar aí, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de contar essa história. Então, assim, eu vou tentar contar aqui bem rapidinho, mas desde lá do começo. Estava até começando com o professor ontem, contando uma parte dessa história. Então eu digo que, vamos dizer, a minha carreira aí na engenharia começou logo ali quando eu terminei o ensino médio, que eu entrei na faculdade. E desde mais novo, eu sempre tive uma curiosidade muito grande sobre a parte do 3D. Eu assistia ali Toy Story, os primeiros Toy Stories, e eu ficava com aquela curiosidade, como é que é feito esse 3D? Assistia também no Discovery Channel, né, aquelas animações em 3D, no Jornal Nacional, aquelas simulações de acidente, quando eles faziam ali o 3D, então eu sempre tive uma curiosidade muito grande de como é que se fazia aquilo, sabe? Eu não sei de onde surgiu. Eu só queria saber como é que fazia, eu tinha vontade de fazer aquilo. Então, quando eu terminei o terceiro ano, eu estava ali, passei no vestibular, tinha 3 meses para começar as aulas. Aí imagina, né, um adolescente, 18 anos, passado no vestibular, com moral em casa, com 3 meses de folga, ele vai fazer o quê? Aí o que eu fiz? Eu pedi para o meu tio comprar um livro de computação gráfica para mim, que era o Blender, né? Que é esse que está o íconezinho aqui. Eu nunca me esqueço, no tempo foi R$ 50 o livro, e ele comprou para mim. Eu já tinha um notebook e eu instalei o Blender. Isso nesses 3 meses antes de começarem as aulas. E comecei a estudar. E sem YouTube, sem nada. Só ali no livro e fazendo os tutoriais do livro. E comecei a fazer esses tutoriais. E quando eu comecei as aulas, aí começou a aparecer várias disciplinas diferentes, né? Coisa que eu nunca tinha visto no ensino médio, já algumas coisas de elétrica, e eu comecei a tentar usar o 3D para explicar aqueles conceitos ali de elétrica, né? O motor elétrico, como é que funcionava um campo magnético dentro do motor, e eu fui fazendo animações para isso, né? Tanto que aqui tem uma animação numa subestação, eu já começava a pegar ali a parte de norma de distribuidora, tanto que esse daí eu peguei a norma da distribuidora lá da minha cidade, e era cheio de desenho 2D, extremamente complexo assim a norma para você visualizar e entender o que estava ali. Eu disse, rapaz, eu vou fazer um vídeo disso aqui para poder explicar melhor como é que funciona uma subestação. E eu fiz esse vídeo e coloquei lá, tá até no meu canal, aí tá até, tem um tempo já que eu tirei esse print, estava com 32 mil, tem 40 mil visualizações esse vídeo lá no meu canal, e se vocês olharem os comentários, tem várias pessoas pedindo o vídeo para poder usar em aula. Tanto que meu professor usa até hoje esse material didático que eu desenvolvi quando eu era aluno dele, né? E tem alguns errinhos, claro, básicos assim, mas que o pessoal também fala nos comentários, mas assim, no geral dá para você conhecer uma subestação, diferente de você ter que abrir um PDF com a norma e procurar o que é a subestação. Então é uma forma muito mais fácil da pessoa conhecer a subestação. O outro que tem aí do lado também é da disciplina de eletromagnetismo, que era como funcionava a TV de tubo e as câmeras antigas também. Então, quando eu estava lendo aquilo tudinho no livro, para mim já vai criando na minha cabeça aquelas imagens, né, o 3D. Digo, cara, eu tenho que fazer um vídeo disso. Aí fiz também o vídeo, outro, meu professor usa até hoje esse material também. E fazendo os vídeos desse jeito que eu fazia e apresentava, né? Os meus trabalhos eu apresentava desse jeito na faculdade. Fazendo isso, um colega de turma que já era mais velho, já estava no mercado de trabalho, ele disse assim,
Álvaro, ele falou assim, tem um pessoal ali que mexe com isso que tu mexe, entendeu? E tu não quer ir lá conhecer eles? E, cara, eu vou. Tipo, eu tava no terceiro período, né? Eu digo, não tenho nada a perder, vou lá conhecer os caras. Quando eu cheguei lá, era uma empresa de engenharia, né, chamada JM Engenharia. E lá tinham todos os departamentos de engenharia. Tinha de civil, tinha de elétrica, tinha o pessoal de arquitetura, tinha de mecânica e tinha um departamento de computação gráfica. Que quando eu cheguei lá, tipo assim, imagina, os computadores mais tops que tinham, isso era 2008, né? Isso era em 2008, o pessoal com 2 monitores e tudo, coisa que a gente não era comum da gente olhar. Cara, eu fiquei encantado na mesma hora. Para mim era a Pixar ali, né? A DreamWorks, os estúdios de cinema ali para mim. Eu fiquei logo encantado com aquilo. E quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar, né? O gerente me recebeu e tudo, começou a conversar comigo. Ele chamou um supervisor também. Eu fiz várias perguntas e eles começaram a me fazer perguntas, né? Ah, mas esse software que tu usa, faz isso, faz isso. E eu ali só mostrando para eles, né? Eu digo, faz. Mostrando, porque eu usava o Blender, né? E eles já usavam o 3D Studio Max, que é bem, sim, era muito maior na indústria. E o Blender é muito desconhecido. Então eu mostrei os vídeos que eu fazia e eles começaram, cara, tu faz esses vídeos no Blender? Eu digo, faço. Aí o Blender faz isso, gera o vídeo, eu mostrava. Faz esse movimento de física, eu mostrava. E quando terminou a conversa ali, o gerente já falou assim, amanhã tu volta. Eu digo, mas para quê? Ele, não, tu já tá contratado, tu vai ser nosso estagiário. Isso eu tava no terceiro período, né? Não tinha nem como estagiar. Tanto que eu fui lá na universidade, aí foi que eu conversei, expliquei a situação. Eles disseram que tinha que ter uma pessoa responsável, eu consegui uma pessoa, porque eu queria muito trabalhar lá naquele departamento de computação gráfica. Então, no terceiro período, eu comecei a trabalhar lá. E comecei a pegar projetos grandes da Vale para poder fazer as animações. Isso é até um ponto importante para a gente entender que daqui a pouco vocês vão ver o plot twist da história. Essa animação que está bem aí, do estaleiro de soldas, era um projeto de automação de uma linha de produção. Então chegou para mim como ela era e como ela iria ficar. Então eu tinha que fazer um vídeo de como ela iria ficar, mostrando todo o processo. E eu fiz esse vídeo, entreguei tudo dentro do prazo. A gente tinha reuniões com o pessoal da Vale e consegui entregar, o pessoal gostou. Foi muito bom o projeto. Tá? Aí, nesse período de 2008, 2009, ali mais para o final de 2009, teve uma crise econômica muito grande, né? E começaram a diminuir os trabalhos para a Vale. E nosso departamento acabou diminuindo, quase fechando, só que estava muito mais difícil de ter serviços. Só que devido eu continuar fazendo os meus vídeos desse jeito lá na faculdade, um professor de uma outra disciplina pediu um vídeo para mim. E ele disse que ele ia me pagar. Então eu fiz um orçamento, passei o valor, passei tudinho e fiz o vídeo. E no final entreguei. Só que depois, na hora dele me pagar, ele disse assim, olha, faz o seguinte, vai lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, lá do estado do Maranhão, que eles estão precisando disso que tu faz lá. Vai ter uma vaga lá para ti. E como já estava indo mal das pernas lá na empresa, eu acabei conseguindo essa vaga e fui trabalhar. Um serviço que eu fiz, eu acabei conseguindo, ele me pagou com emprego, né? E eu fui trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, justamente fazendo os vídeos também. Só que lá eram mais vídeos de reformas. Não é que nem esses vídeos que a gente olha assim, que é só a câmera passando no ambiente 3D. Né? Eu fazia todo o procedimento, tipo, ia ter uma reforma na escola, uma ampliação na escola, eu explicava tudo o que ia acontecer na obra. Tá? Não era nem necessariamente um BIM, era uma animação mesmo de tudo que ia ser feito e de projetos também. Tipo, você tem uma escola que é um modelo de escola que é para uma cidade de 10 mil habitantes. Tem um outro modelo de escola que é para uma cidade com 50 mil habitantes. Um outro modelo que é para uma cidade com 100 mil habitantes. E elas eram modulares. Você tinha um modelo básico de escola, aí nessa de 50 mil habitantes, eu mostrava crescendo o que acrescentava nesse modelo. Para 100 mil habitantes, eu mostrava, era um vídeo explicativo do que era o programa de construção dessas escolas. Vocês entendem? Não era só um vídeo
de mostrar ali o 3D da escola, era um vídeo explicativo de todo o programa. Tá? Então, acabei indo trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, passei um ano lá também, até que em 2010 surgiu, eu já estava pelo 8º período, né? E surgiu o 7º período, né? Surgiu a oportunidade do estágio para a Vale. Abriu um programa de estágio, botaram um anúncio lá na faculdade, eu me inscrevi, fui fazendo os seletivos, né, as provas online, até que um dia chegou na parte prática, na prova presencial. Quando eu chego na sala, quem está lá para fazer o seletivo era justamente o cara para quem eu tinha feito aquele trabalho de automação lá quando eu entrei na empresa, e ele estava procurando um estagiário para acompanhar a implantação daquele projeto que eu tinha feito o projeto. Então, quando ele me olhou que eu tinha feito o projeto tudo certo, ele tinha gostado, isso foi quase 2 anos depois, né? Ele me olhou, ele lembrou de mim e disse, olha, é só tu fazer o restante das dinâmicas aí, que era de RH, que a vaga já é tua. Fui, fiz as dinâmicas, entrevistas e tal, passei e acabei indo trabalhar no estaleiro de soldas, que é a parte de manutenção da ferrovia. E lá eu acabei, no primeiro ano que eu estava estagiando, eu fui trabalhar com a parte de manutenção. Não foi nem direta, logo no início, não foi nem a implantação do projeto, que a implantação desse projeto ainda foi demorar uns 4 anos realmente para começar. E no primeiro ano que eu estava trabalhando lá como estagiário, eu fui ver a parte de procedimentos, de treinamentos, para a turma nova que chegava para trabalhar com manutenção. E eu comecei a ler os PROs, que a gente chama, né, os procedimentos, tudo escrito. Imagina esse tipo manual, muito texto, e eu ficava incomodado com aquilo. Eu dizia, cara, isso daqui tem que ser mais visual, mais dinâmico, o pessoal para ser mais fácil de entender. Não sei se vocês conseguem perceber, era justamente aquilo quando eu entrei na faculdade, que me incomodava, de pegar uma norma e ver um monte de texto que ali era difícil de entender. Quando eu entrei na indústria, aconteceu a mesma coisa, de cara, tem que fazer alguma coisa. E quando eu cheguei lá, eu desenvolvi uma aplicação, já tinha aprendido a parte de programação na faculdade, então eu fiz um simulador de manutenção, onde eu peguei o equipamento e o mecânico, ele tinha que ir lá selecionar, como vocês podem ver aqui, né? Ele tinha que selecionar a ferramenta correta e tocar, por exemplo, no parafuso correto, então na peça que era para desmontar com aquela ferramenta. E isso na sequência correta também. Então era um joguinho de manutenção dos ativos que a gente tinha na linha de produção. Então o cara aprendia a montar e a desmontar o equipamento todinho dentro desse jogo, dentro desse simulador. A gente lia e depois ele ia praticar, para depois ele ir para a área para poder realmente executar aquela atividade. Isso eu como estagiário, né, no primeiro ano de estágio. E a gente acabou apresentando esse projeto lá dentro, que tem todo ano você tem um ciclo de apresentação de projetos no final do ano, né? E eu como estagiário acabei apresentando esse projeto, fiquei em segundo lugar, competindo com os empregados mesmo, eu estagiário competindo com os empregados, e o pessoal gostou tanto que várias áreas, eu recebi convite de várias áreas. Isso, o estágio, ele podia renovar por mais um ano, que eu ainda estava na faculdade, né? Eu fiz ali 7º e 8º período, então eu estava no final do 8º período e eles quiseram me contratar. E meu gerente chegou para mim e disse, olha, a gente quer te contratar e a gente pode continuar assistindo tuas aulas, normal, porque tu tem que terminar teu curso, que a gente te libera. É só tu trazer teu cronograma das aulas que a gente te libera para te fazer tuas provas e tudo. Então eu fui contratado e eu comecei a trabalhar tendo os mesmos direitos, né, todos os benefícios dos empregados normais, só que eu ainda era liberado para poder estudar. E com isso, ele me prometeu também que depois que eu me formasse, ele me passava para engenheiro. Então, acabei entrando como auxiliar técnico de manutenção, é um cargo de ensino médio, porque eu não tinha nem curso técnico. Aí eu comecei a trabalhar como auxiliar técnico de manutenção, passei, né, um ano, me formei dentro dos 5 anos certinho do curso, e depois, 6 meses depois que eu tinha me formado, eles acabaram me passando para engenheiro, né? E com isso, depois, ainda trabalhando lá dentro, ali por volta de 2014, 2015, surgiu a parte da... Eu sempre tive vontade também, curiosidade da parte de realidade virtual. E eu comecei a desenvolver para a realidade virtual, que foram quando saíram os primeiros kits de desenvolvimento do Google Cardboard. Então, são o SDK, né, a Google liberou
para poder desenvolver para celular, realidade virtual para celular. Desde 2012 já tinham os óculos Rift, né, que são os mais famosos aí, só que eles eram para PC e eram muito caros, eu não tinha acesso. Então, só em 2014 que eu comecei a desenvolver, quando o Google liberou o SDK para celular. E eu digo que aí eu entrei no mundo da realidade virtual também para celular naquele tempo. E comecei a desenvolver aplicações em realidade virtual. Com isso, eu digo que eu consolidei mais uma habilidade. Eu já tinha uma habilidade lá do início, né, que está até ali no cantinho, ó, de desenvolver animações 3D. E aí eu desenvolvi essa outra habilidade de desenvolver tanto jogos, né, aplicações interativas e realidade virtual. Me formei em 2011 e logo depois que eu me formei, eu tive aquela sensação parecida com a lá do colégio, de novo, de tipo, tô calmo agora, tô com tempo livre. Aí eu fui fazer também um MBA em engenharia de manutenção. Por quê? Porque eu estava trabalhando com manutenção. Então eu fui fazer um MBA em engenharia de manutenção, terminei o MBA. Quando eu terminei o MBA, eu digo, não, agora eu tenho que procurar outra coisa para me dar dor de cabeça, né? Porque a gente não pode ficar nunca parado. E foi aí que eu comprei a minha primeira impressora 3D, em 2017. E depois comecei a aplicar a impressão 3D dentro da manutenção, porque era o que eu trabalhava, né? Então desenvolvi várias peças sobressalentes, então para substituir peças que a gente tinha na linha de produção, e entrei nesse mundo da impressão 3D. Hoje em dia, aí não está nem atualizado, mas hoje em dia eu já tenho mais 5 impressoras, né? Eu presto esse tipo de serviço lá em São Luís também. Tenho um scanner, então desenvolvo muito peças automotivas. O pessoal me fornece essas peças de carros antigos, né? A gente pega sempre uma peça inteira, eu consigo escanear, espelho ela, imprimo e a gente consegue repor peças por impressão 3D. E aqui está um resuminho dos lugares onde eu estudei, né? Então, fiz engenharia elétrica no Instituto Federal lá do Maranhão, fiz meu MBA em engenharia de manutenção, trabalhei na JM, trabalhei na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão. Em 2019, fui ser professor também da UNDB, uma universidade particular lá de São Luís. Primeiro, eu dei aula para os cursos de engenharia civil, a parte de elétrica dentro da civil, que foi de 2009 até 2021. Eu saí e em 2023 eu voltei, só que agora dando aula para os cursos de engenharia de software, análise de sistemas e sistema de informação, aí já mais voltado para a parte de realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, tá? E desenvolvimento de jogos também, era a disciplina que eu ministrava lá. E estou na Vale desde 2010, passei 9 anos naquele local que eu mostrei para vocês, né, lá do começo, do processo automatizado. Depois eu migrei para a parte de aprendizagem. Então hoje eu trabalho na Universidade Corporativa dentro da Vale, desenvolvendo aplicações e vídeos 3D para aprendizagem técnica. Então é muito a parte de manutenção, parte de inspeção com a parte de realidade virtual. E tenho a minha empresa também. Tanto que eu boto ali a data de fundação da empresa como 2017, que eu digo que foi quando eu comprei a minha primeira impressora, porque aí foi quando eu comecei a prestar serviços. Então eu considero a fundação da minha empresa em 2017. E até hoje faço também dentro da empresa a questão do desenvolvimento em realidade virtual para várias empresas de vídeos. Já tive vários clientes aí, tanto lá no Maranhão, no Pará, na Bahia, em São Paulo. E as habilidades que eu digo que eu tenho, que é justamente a de fazer animações em 3D, impressão 3D e realidade virtual. Embaixo um pouquinho dos softwares que eu uso, são todos free, né? É o Blender, a Unity. A Unity, ali, dependendo do seu faturamento, você tem que comprar a licença, mas ela tem uma versão free que você pode usar. A linguagem que eu mais uso que é C Sharp, o Cura, né? Hoje em dia tem o Creality Print que a gente usa, e os outros softwares mais ali da parte de edição de imagem, para poder fazer uma interface legal. E tem um selinho lá em cima que é da XRBR, que é a Associação Brasileira de Realidades Estendidas, que eu faço parte. Eu sou o único representante lá no Maranhão, mas essa é uma associação a nível Brasil, onde tem várias pessoas que trabalham com realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista.
e o pessoal bem ativo para editais, lançamentos. Tem o pessoal aí que presta serviço até para Meta mesmo, lá do Facebook. Quando tem lançamento de óculos novo da Meta, lá eles são convidados para irem participar. Então essa é a XRBR que eu faço parte também. Então, esse é um resuminho aí, um pouquinho da trajetória e dos locais onde eu trabalhei, as habilidades que eu tenho. Rapaz, que carreira, viu, até o momento. Encheu os olhos, de verdade mesmo. Agora, você estava falando aí sobre a parte da universidade em diante, né, no ensino médio também. Aí, uma coisa que eu queria saber com você é voltando lá atrás, no ponto de partida mesmo, né? Assim que você saiu mais ou menos ali do ensino médio, se você já imaginava que você ia chegar onde você está hoje. E isso aí é a primeira pergunta, né? E a segunda também é que todo profissional tem um projeto, uma virada de chave, entre aspas, assim, né? Queria saber se o seu foi no estágio ali, mais ou menos entre o sétimo e oitavo período que você falou, né? Que foi na Vale. Então, realmente, as coisas não saíram como planejado, porque até mesmo, primeiro, eu queria fazer física, não era nem engenharia elétrica. Isso. Né? Então, tanto que lá no meu tempo, né, a gente tinha um coisa chamado PSG, que você fazia as provas desde o primeiro ano do ensino médio. Então você vinha fazendo no primeiro, no segundo e terceiro ano, juntando pontos, e com isso daí você já poderia, de repente, até entrar sem fazer o vestibular, se você acumulasse os pontos necessários. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, eu estava em segundo lugar para física, lá na Universidade Federal lá do Maranhão. Só que aí foi quando eu fiz o vestibular para engenharia elétrica do Instituto Federal. E o resultado do Instituto Federal acabou saindo antes do resultado da terceira prova que eu tinha feito para física. Então, como saiu o resultado antes do Instituto Federal, eu acabei indo fazer elétrica e nem fiz a terceira prova da física, que eu estava em segundo lugar. Né? Mas é porque minha família já tem outros engenheiros. Então, eu tenho um tio que é engenheiro eletricista, tenho um tio que é engenheiro mecânico. Então, eu já vivia meio que nesse mundo de engenheiros e até meio assim, com um pouquinho de pressão deles. Eu não fui para física e acabei indo para elétrica, né? Eles não queriam muito que eu fizesse física, acabei indo fazer elétrica. Mas, assim, sempre tive essa vontade, sempre achei interessante a parte da elétrica. E logo quando eu entrei no curso, o meu objetivo, na verdade, meu sonho era trabalhar na Eletronorte, com questão de transmissão, distribuição de energia, tanto que eu estava até falando pro professor que as minhas cadeiras, as ênfases, né, as optativas ali, eu escolhi todas em sistema elétrico de potência. Então eu estava planejando uma coisa completamente diferente. Meu sonho era trabalhar na Eletronorte. E só que devido, como eu contei para vocês, né, devido às oportunidades, acabei seguindo outro rumo e tinha essa parte do 3D que era muito forte também, que acabou dominando, né, a maior parte aí do meu tempo, e é uma coisa que eu gosto. Tanto que eu até brinco assim, quando eu estou fazendo a modelagem em 3D, fazendo as animações em 3D, a minha sensação é a mesma como se eu estivesse jogando videogame. Entendeu? Meu prazer é o mesmo como se eu estivesse jogando videogame. Quando eu estou programando ali, fazendo o código, desenvolvendo um jogo, tanto que eu brinco dizendo que eu gosto muito mais de desenvolver do que de jogar. Porque eu não tenho nenhum videogame, mas eu gosto de desenvolver o jogo. Eu jogo mais no computador. Mas eu acho que eu assisto muito mais gameplay. Às vezes eu. Tanto que até um que eu acho muito engraçado, tipo GTA, eu comprei pro meu primo, né? Ele é muito mais novo que eu, meu afilhado. Eu comprei o GTA para ele, porque ele tem um PlayStation. O que eu queria para ele jogar, para eu assistir ele jogando. E eu pedia para ele ficar fazendo algumas coisas, né? Eu digo, faz aquilo dali para eu testar, que eu quero ver a lógica daquilo dali, como é que aquilo funciona, entendeu? Então, eu gosto muito de saber por trás das coisas como é que elas funcionam. E quando eu fui trabalhar com manutenção, aí que eu vi mesmo como as coisas funcionavam por trás, é tipo assim, me encantei com a parte de manutenção. Para vocês terem uma ideia, fui trabalhar com manutenção, eu não sabia nem que trocava o óleo do motor de um carro, só para vocês terem uma ideia. E fui trabalhar com manutenção e acabei aprendendo bastante sobre manutenção e gostando muito disso. Então eu gosto de saber muito como é que as coisas funcionam por trás.
Tanto que quando eu fui para Disney, cara, era olhando assim, ó, tentando olhar por trás do brinquedo para saber como é que o brinquedo funcionava. Teve uma hora que a gente passou num brinquedo, ele estava quebrado. E tinha um pessoal da manutenção trabalhando no brinquedo. Eu queria mais era ficar olhando o pessoal da manutenção, como que eles iam consertar o brinquedo do que brincar no brinquedo, né? Então eu gosto muito mais de saber isso, como é que as coisas funcionam. Tem até um memezinho, né, do engenheiro, que a gente fica desmontando as coisas. Então me encantei muito mais por essa coisa. Quando eu conheci a manutenção, cara, aí me encantei bastante. Aí acabei seguindo esse outro rumo. Entendi. Mas no caso, então, o divisor de águas mesmo, você acha que foi a Vale? Eu diria que, na verdade, foi ali um pouquinho antes. Eu digo que o que mudou mesmo foi aquele meu amigo lá da faculdade, que naquele dia olhou o que eu estava fazendo e disse assim, olha, vai lá nessa empresa, entendeu? E eu digo a questão de se expor também, né? Porque imagina, cara, às vezes um aluno está no terceiro período da faculdade, às vezes ele está até naquela dúvida, né? Será que é aquilo mesmo que ele quer e tal? E eu no terceiro período surgiu uma oportunidade. Às vezes a gente vai pensar em estágio só lá para o final, né? Então, no terceiro período eu já estava entrando no mercado de trabalho. Ainda agora, até falei para o professor aqui, porque o que aconteceu? No primeiro período, eu recebi um outro convite também do professor de física, que era a cadeira que eu fazia de física. No primeiro período, ele me chamou logo para trabalhar com pesquisa, né? Eu fui trabalhar com a parte de antenas na física e tudo, a parte de eletromagnetismo, e eu comecei ainda a ir no laboratório dele, a trabalhar nesse projeto, tanto que eu trabalhei o primeiro e o segundo período. E quando foi no terceiro período, já surgiu essa oportunidade para o estágio. Eu acabei indo para a indústria. Entendeu? De repente, se eu tivesse na faculdade, eu teria seguido esse caminho de pesquisador, estaria lá dentro da universidade. Só que foi bem ali, no terceiro período, aquele amigo meu que disse, olha, vai lá. E eu ter essa iniciativa de pegar um dia fora do horário da aula, né? Eu fui de manhã, a aula era de tarde, eu fui de manhã e conheci essa empresa. Tanto que daí é que acabou desencadeando tudo, porque eu entrei lá eu prestei um serviço para a Vale, que lá na frente, 2 anos depois, acabou que eu fui trabalhar exatamente naquela área que eu tinha feito aquele serviço. Então eu digo assim, se for um gatilhozinho, foi esse bem aí, no terceiro período, desse colega que comentou comigo e eu fui lá, meti a cara e fui atrás dessa oportunidade, entendeu? Álvaro, boa tarde. Boa tarde. Tendo em vista a área que você mexe, né, a questão de realidade virtual e de realidade aumentada, né? O que é que, para você, o que é que te mantém entusiasmado com essa área atualmente? O que é que você vê assim e diz, não, eu quero continuar nessa área? Cara, assim, como eu falei, tem essas três áreas, né? Tem tanto a da animação quanto a da realidades estendidas e a parte de impressão 3D. E em todas as áreas, cara, são áreas que estão tendo uma evolução enorme agora. A parte de realidade, se a gente for falar só a parte de realidade virtual, os óculos, se a gente for ver a história dos óculos, tem até um treinamento, num dos treinamentos eu explico sobre isso. Eu até mostro quando foi a primeira experiência de realidade virtual desenvolvida. Vou até dar um spoiler para vocês. Foi em 1882, entendeu? A gente pensa que é uma coisa agora recente, né, que acabou de aparecer. Mas não, o conceito, tanto que foi até o Walter Stone, aquele que é da ponte de Walter Stone que a gente aprende lá na física, foi ele que fez o primeiro experimento de realidade virtual, quando ele pegou dois espelhos e ele pegou duas imagens, ele tirou uma foto aqui, ele afastou a câmera e tirou outra foto. E ele pegou essas duas imagens e juntou num equipamento com um conjunto de espelhos, onde ele conseguia jogar uma imagem em cada olho da pessoa. E a pessoa, quando olhava para aquelas fotos, ela tinha a impressão de que ela estava naquele lugar. Ele fez essa imersão com fotos e espelhos. E se vocês pegarem o modelo que ele fez naquele tempo, com o padrão do óculos que a gente tem hoje em dia, tipo assim, não mudou quase nada. Só mudou que no lugar de duas fotos que ele fez naquele tempo,
Hoje em dia, a gente tem praticamente o hardware de um celular, onde a gente consegue rodar até numa frequência de 120 Hz. Ou seja, é como se eu estivesse mudando ali 120 imagens por segundo. Então, a tecnologia da realidade virtual está o tempo todo evoluindo, cara, e evolui mais a cada dia. E se a gente for pegar nessa história toda, ali na década de 80 e 90, a realidade virtual apareceu com os dispositivos que a gente tem, vamos dizer assim, parecidos de hoje em dia, só que não tinha capacidade de processamento. Então, quando foi por volta ali de 92 a 94, a realidade virtual, praticamente morreu, parou. Isso muito por causa da internet, tá? A gente vai a fundo na história, tipo assim, antes o pessoal usava o computador, tentava usar para diversas coisas, para jogar, para rodar a realidade virtual. Aí veio a internet. Quando veio a internet, o computador começou a ser utilizado para outras coisas e o pessoal deixou isso um pouco de lado. E só foi voltar realmente em 2012, que é o Palmer Luckey, né, que é o fundador da Oculus, quando ele lançou o Oculus Rift. Aí foi que a realidade, aí a tecnologia, os dispositivos já estavam com um nível de processamento bem maior, que aí conseguiu trazer a realidade virtual de volta. E o que está acontecendo agora? Como a gente está nesse crescimento exponencial, né, de tecnologia, a realidade virtual está só aumentando, aumentando. Então, todo ano aí sai óculos novo, as tecnologias melhoram. O que a gente tinha nos óculos antigos, que a gente chama de motion sickness, né, o dispositivo às vezes não tinha capacidade de acompanhar o movimento ali da sua cabeça, dava um lag, e isso causava ali um mal-estar nas pessoas. Hoje em dia, por exemplo, isso já foi resolvido. Está praticamente resolvido. Então a tecnologia está só evoluindo e todo ano a gente vê saindo coisa nova. Os óculos, até o Ray-Ban Meta, que está saindo. Então, assim, se a gente for ver só o lado da realidade virtual, são tecnologias que evoluem. Na verdade, evolui tanto que às vezes é até um problema. Se eu passo, às vezes, uma semana, 2 semanas sem usar o óculos, eles soltam tantas atualizações, evolui tanta coisa, que na hora que eu vou usar, eu tenho que ficar atualizando ele. Entendeu? Então é uma coisa que evolui constantemente. Se a gente for ver pela parte de animação, a IA tá aí, né? Mudando tudo. O Blender mesmo, essa semana passada eu aprendi uma coisa que, assim, mudou muito, que o Cloud Code, ele tá lá, tem um MCP dele, que você conecta no Blender agora, e do mesmo jeito que a gente programa usando IA, eu tenho como fazer a parte da modelagem e configurar uma cena dentro do Blender usando o Cloud Code. Então, assim, tá mudando o negócio completamente. Se a gente vai para impressão 3D, cara, todo dia tem impressora nova fazendo coisa diferente. Tipo, eu digo que eu estou na minha terceira geração de impressão 3D. O modelo que eu comprei, a primeira impressora que eu tive, hoje em dia é completamente diferente. Aí teve uma segunda geração. Eu comprei a impressora da segunda geração também. E agora está numa terceira geração. Tipo, hoje em dia eu já imprimo colorido, né? Tem poucas cores. Mas o que eu faço hoje em dia com a impressora que eu tenho era impossível de eu fazer com a primeira impressora que eu tinha. Então, assim, para mim são 3 tecnologias, 3 frentes que eu gosto de estudar o tempo todo, porque elas estão o tempo todo evoluindo, cara. E o grande desafio é fazer isso agregar valor dentro da indústria, né? Tanto a impressão 3D, porque a gente vê a impressão 3D, às vezes tem muita gente que imprime bonequinho. Tem muita gente que tem essa ideia de que a impressão 3D às vezes é só para imprimir brinde, imprimir boneco. Mas dá para fazer muita coisa com ela dentro da indústria. A realidade virtual, tem gente que pensa que é só para videogame. Mas não, eu tento usar de um jeito que agregue valor para treinar pessoas, para capacitar pessoas. A animação 3D, você pode pensar que às vezes é só para fazer o divertidamente, né, os filmes, mas não, cara, dá para a gente fazer vídeos, em planejamento de obra de um jeito completamente diferente. Então ainda tenho esse outro desafio, que é de pegar essas tecnologias que às vezes o pessoal não dá tanto valor e conseguir aplicar ela dentro da engenharia. Exatamente, seria a minha pergunta, como é que você associa justamente isso, como é que você associa sua área de atuação, no caso, que é a impressão 3D, realidade virtual e também a outra que você citou, com a engenharia elétrica, porque, em primeiro plano, parece ser algo totalmente desconexo, né? Não tem algo assim, um paralelo direto.
Então, como eu mostrei lá na questão da animação, né? Porque eu associo muito essas coisas a outra coisa também, a educação, né? Isso é uma coisa meio assim que me persegue e está ali o tempo todo, que eu gosto também, né? Então, me incomoda, na verdade. Quando eu pego ali uma norma que eu vejo que está muito texto, eu digo, assim, para mim, a pessoa que escreveu, ela pode ter pensado uma coisa. Quem está lendo está entendendo outra coisa completamente diferente, às vezes. Se não for, existem normas bem escritas, tá? Mas tem outros documentos que não são bem escritos. E isso me incomoda muito, assim, me incomoda absurdamente quando eu vejo uma pessoa falando uma coisa e eu vejo que a outra pessoa está ouvindo e não está entendendo, não está conectando, sabe? As duas estão pensando, cria uma outra coisa na cabeça da outra. Então, quando a gente faz o vídeo, então, usando para engenharia elétrica, né? Na verdade, assim, até boa parte dos meus clientes, da parte de animação, eles são de manutenção ou de grandes paradas de manutenção, que eu digo. Então, às vezes, é um plano de rigging. Até tô com aqui, ó, posso mostrar aqui para a gente compartilhar, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Deixa eu botar aqui para compartilhar de novo. Cadê? Botei aí para a gente compartilhar. Aqui. Ó, então, isso que está bem aqui embaixo, ó, embaixo desse desenho, é um plano de rigging, tá? É para uma movimentação de carga. Isso daqui quem faz geralmente é um engenheiro mecânico, onde ele desenha, vocês podem ver aqui embaixo. Aqui embaixo está a posição de um guindaste, aqui está a posição do outro guindaste, e aqui onde está essa carreta é a posição da carga. Então, às vezes, a pessoa, o cara do que vai operar o guindaste, ele recebe esse desenho. E às vezes já está lá, a carreta aqui posicionada, o guindaste está aqui. Só que, tipo, não foi explicado nem para ele como que essa carreta vai chegar lá. Quem que vai fazer o movimento primeiro? Quem que vai fazer o movimento? É um desenho estático. É a mesma coisa que você pegar um diagrama elétrico ali. Você vai ter que ler, interpretar, entender a sequência de como as coisas vão acontecer. Então, esse plano de rigging é basicamente isso. Quando você pega aqui ele... Deixa eu botar um outro vídeo. Esse aqui, ó. Aqui tem toda a sequência, ó. Desde quando está chegando o contrapeso, ele vai montar o contrapeso. E aqui no final, ó, tanto que eu boto o guindaste, por onde que o guindaste tem que chegar. Então, tudo isso daqui, o engenheiro que desenvolveu esse plano de rig, ele me explicou tudo isso. E às vezes, quando eu faço 3D e eu mostro para ele, eu digo, olha, não tem como esse caminhão chegar aqui. Então, nesse daí, a gente viu como é que o caminhão ia manobrar para chegar naquela posição que ele estava imaginando que o caminhão tinha que parar, né? Tanto que eu acho que está bem mais para cá. Como é como que o caminhão tem que ir, por onde que ele tem que vir, onde ele vai se posicionar, ó. No final, como que a carga vai ser amarrada. E no final, mais crítico, né? A movimentação da carga. Onde que as pessoas têm que estar posicionadas, né? Aí a capacidade de cada guindaste. Que o carinha tá lá atrás, né? Ele mostrou num outro detalhe do vídeo, ó. O cara movimentou para cá, ele tá com a corda aqui, ó. Entendeu? Então, assim, dentro da engenharia, eu utilizo isso dentro da engenharia como um todo, né? Dá pra gente usar dentro da elétrica como? Se fosse a montagem de uma subestação. Na verdade, isso daqui é um eletrocentro, tá? Isso daqui é uma subestação. É a montagem de uma subestação.
Então, poderia um processo de manutenção de um disjuntor, um processo de operação, de manobra de uma subestação, para a gente fazer um vídeo e explicar como é que é essa manobra, entendeu? Para a gente ter isso documentado, porque eu posso escrever no papel ali o passo a passo. Eu escrevendo o passo a passo no papel, pode ficar algum ponto vago ali, que para mim seria óbvio da pessoa executar, mas para quem vai ler depois, ele pode não entender. Então, a gente fazendo um vídeo, não tem como eu fugir ali. Não tem, se eu estiver fazendo a manutenção do disjuntor, não tem como eu fazer uma peça aparecer do nada em um determinado passo. Eu tenho que fazer na sequência correta dele. Né? Então, é uma das formas da animação da gente usar ela dentro da engenharia. E quando eu faço esse 3D para fazer a animação, eu posso usar o mesmo 3D para botar num ambiente de realidade virtual e fazer o cara praticar aquilo dali, né? Aquela manutenção. Ou então até essa movimentação de carga aqui, eu consigo botar ali o cara dentro do cenário e eu posso observar como vai ser o comportamento dele dentro daquele cenário. Saber se ele vai se expor a ficar próximo da carga que está sendo movimentada. E isso num treinamento, o instrutor, né, quem estiver ministrando treinamento, pode observar o comportamento daquele cara. Eu posso fazer isso tanto para treinar, às vezes, quanto para contratar. Tem várias empresas, né, que já usam isso até para contratação. Então, vamos dizer, uma das etapas de contratação seria isso. Eu monto aqui uma subestação virtual, deixo, vamos dizer, um monte de coisa bagunçada, jogada no chão, tal, e eu boto o cara para entrar lá, dentro daquele ambiente. E eu vejo se, tipo, é natural. Se o cara vê o negócio no chão, fora do lugar, ele vai querer pegar e botar no local certo. Então, tudo isso eu já vou contando pontos, entendeu? Coisa que eu não poderia pegar o cara numa contratação e botar ele dentro de uma subestação real, expondo ele a um risco. Entendeu? Mas eu consigo pegar um ambiente simulado e ver como é que a pessoa vai se comportar dentro daquele ambiente. Aí depois a gente chega na parte da impressão 3D. Então eu posso imprimir isso aqui também, virar uma maquete ali que pode servir para treinamento, então imprimir peças que podem ser usadas lá na manutenção daquela subestação. Eu brinco que o 3D ele acaba permeando todas essas áreas. Quando a gente faz um modelo 3D que, se a gente for ver, tem uma coisa que ainda é para eu estudar, né, que entra no Digital Twin. Depois que tu tem um modelo 3D ali, que tu começa a alimentar ele, botar informações, ainda vai entrar num outro nível que é do Digital Twin. Então eu brinco que o 3D ele permeia aí, a gente aqui não usa todo esse potencial ainda. Certo. E quanto ao projeto, que o senhor desenvolve um projeto com o professor Jalbert, se salvo engano, então o senhor poderia dar uma explicaçãozinha, basicamente, como é esse projeto, como o senhor está desenvolvendo ele junto da engenharia elétrica? Isso. Então, a gente já teve um que a gente desenvolveu, né, que foi o laboratório de instalações elétricas. Então, a gente mostrou todo o desenvolvimento dele, desde a criação do projeto em realidade virtual, depois a modelagem de todos os componentes, depois a programação de como esses componentes iam interagir e o desenvolvimento de exercícios. Tá? A gente desenvolveu inicialmente 4 exercícios lá, ou seja, o que a gente pode fazer? Um laboratório que a gente tem de instalações elétricas, a gente consegue botar ele em realidade virtual e depois até melhorar ele. Ele consegue ficar melhor do que o laboratório real que a gente tem, porque eu consigo botar outros componentes nele. Tipo, se eu quiser adicionar um componente nele, eu não vou precisar comprar o componente que nem eu tenho que fazer no real. Eu modelo ele, todo o comportamento dele e boto ele lá dentro do virtual, né? Então esse foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu, laboratório de instalações elétricas em realidade virtual, e agora a gente está com outro projeto, que é a parte de desenvolvimento de animação 3D, tá? Utilizando o Blender, que a gente vai fazer toda a modelagem também de uma subestação, que na verdade é um remake daquele primeiro vídeo que eu fiz, que está lá com 40 mil visualizações, quando eu ainda estava na graduação. A gente está fazendo ele agora atualizado, que a gente vai fazer de uma forma mais correta, com todas as informações, mais aprofundado também, e a gente vai fazer essa animação mostrando todo o desenvolvimento também, desde a modelagem, depois a parte de animação, escrita do roteiro, renderização, a edição de vídeo e a finalização do vídeo. Né? E, para frente, vários outros aí que usando essas tecnologias também.
Álvaro, só uma dúvida, assim, uma curiosidade. Voltando na sua trajetória, você tem algum momento de superação que geralmente a gente sempre tem, né? Um momento assim que precisou tirar uma carta da manga para poder se virar na sua vida profissional. Tem algum momento assim que você possa destacar para a gente? Cara, eu digo, sim, foi muito a questão de mudança, né? Quando eu tive que mudar, porque eu era da área operacional, a gente diz assim, chama de área operacional, que era a parte de manutenção. Ou seja, eu passei 9 anos nessa parte de manutenção. Então, eu acabei acumulando bastante conhecimento ali daquela planta em específico. Tanto que eu estava até contando pro professor o que aconteceu. Eu fiz a animação lá em 2008. Depois eu entrei na Vale em 2010 para acompanhar esse projeto. Esse projeto ele só foi começar a rodar efetivamente, vamos dizer assim, as máquinas chegarem para a gente começar a instalar em 2012. Então, e ele só foi rodar efetivamente, terminar, ser entregue em 2017. Então, as máquinas, tipo assim, eu passei muito tempo trabalhando com essas máquinas, conhecendo essas máquinas. Quando as máquinas foram entregues, eu já tinha lido todos os manuais delas, já conhecia a máquina todinha, como que ela funcionou. Algumas já tinha até modelado em 3D, né? Então, eu tive que ter uma mudança, só que aí eu estava muito na área operacional. Então, depois de um tempo, a gente vê assim, a gente quer sair, vamos dizer, não aumentar, né, subir um degrau ali e sair da área operacional. Então, foi um pouco difícil essa parte de sair. Veio uma outra pessoa, eu tive que passar todo esse conhecimento para outra pessoa para poder conseguir mudar para essa área que eu estou hoje em dia, né, que é a parte de aprendizagem, a universidade corporativa. Então, foi assim, foi um pouco trabalhoso que eu tive que preparar outra pessoa para ficar lá no meu lugar e ter essa mudança, porque a gente sai de um ambiente, né, da parte operacional, que tem uma rotina completamente diferente, para uma área de educação. Então eu digo que bem aí foi uma mudança, né? Tive que preparar uma pessoa para poder sair de uma determinada área para ir para outra área, e daí em diante foi isso. Justamente quando eu saí da área operacional, foi quando eu fui dar aula na universidade mesmo, né? Universidade de Engenharia Civil. Depois fui dar aula para engenharia de software, comecei a trabalhar com pessoas que trabalham com educação. Então foi uma mudança grande, bem aí, que aí eu tive que aprender e reaprender várias outras coisas. Foi um pouquinho difícil. Eu digo que hoje eu ainda tenho várias, na verdade eu encontrei outros desafios, né? Outras dificuldades. Estava conversando com o professor porque essa parte de metodologias ativas, que a gente chama dentro da aprendizagem, que os professores estão muito acostumados a usar aqueles slides que eles sempre usaram, né? Você desenvolve ali um material e você conseguir colocar uma aplicação em realidade virtual no meio de uma aula, né, incorporar aquilo numa aula ou um jogo, né, uma aplicação interativa que eu desenvolvo também, você conseguir fazer com que o professor, vamos dizer, mude o jeito dele de dar aula para poder usar aquele material, isso é um pouco difícil. Então, até hoje em dia, a gente sabe, muitos professores têm as suas metodologias e é um pouco difícil, a gente ainda está aprendendo como usar essas tecnologias dentro da aprendizagem. Falando um pouco sobre essas tecnologias, né? Eu acho que é justamente esse seu projeto aí com o professor Jalbert. Eu estou pagando sistemas elétricos, né? Aí acredito que vai ser de instalações, principalmente, esse projeto. Só que os meninos foram lá apresentar para a gente, cara, é muito melhor. Tipo, eu já sei, assim, questão de instalação predial, assim, eu já tinha noção. Só que torna bem mais intuitivo, bem mais fácil de aprender, né? E levar assim para a vida, né? Do que ver slide, ver no quadro, né? Realmente é bem mais intuitivo. Uma Porque pergunta. essa pergunta, porque assim, para te botar isso na prática, né? Ou tu tem que ir para o laboratório ou fazer em casa, né? E ali na realidade virtual não, tu pode estar com óculos em qualquer lugar, colocar e lá dentro da aplicação, né? Tu vai ter que instalar uma tomada, tu vai ter que instalar um three-way, tu vai ter que
fazer realmente tudo aquilo. Então, essa tua disponibilidade de ir no laboratório, se você já tiver um óculos em casa, né, ou então ali acessível, você consegue ter esse ambiente em qualquer lugar e praticar, né? Isso é o que torna mais fácil. Pois é. Agora, voltando agora para a visão de mercado, as tendências, assim, olhar para o futuro, né? Eu queria saber de você, o que é que você vê hoje que tem no mercado que, de certa forma, a gente está ignorando, só que você acha que pode ser a próxima grande coisa, assim, o próximo grande feito, questão de tecnologia. Cara, assim, na verdade já está acontecendo, né? Tem a parte da, assim, a inteligência artificial para mim foi uma mudança enorme que teve aí, mas a gente tem que saber usar, né? Aquela questão de saber usar. Eu te digo assim, para mim aumentou muito a minha produtividade. Uma aplicação semana, tá com umas 2 semanas mais ou menos, eu desenvolvi, né? Foi uma aplicação interativa, foi um jogo, né, educativo que se eu fosse fazer antigamente, eu ia levar no mínimo umas 2 semanas para fazer. E usando a IA, eu fiz em 3 dias. Uma coisa que ia levar 2 semanas, em 3 dias eu consegui fazer do mesmo nível, se não melhor do que eu faria antigamente. Mas isso porque eu soube ali, eu já saberia fazer aquilo dali. Mesmo sem a IA, eu faria. O que ela fez? Ela só fez facilitar para mim. Então eu consegui fazer muito mais rápido, tendo, vamos dizer, esse auxiliar. Então eu digo assim, o desafio, na verdade, é saber utilizar. Que nem eu falei ainda agora, né? Saiu um módulo do Cloud para o Blender, cara, que eu também ainda não estou usando, mas eu já estou pensando em várias coisas de como eu vou usar que vai me fazer ganhar um tempo absurdo. Os vídeos que eu faço também hoje em dia, a questão da narração, que as inteligências artificiais de vozes, né? Se eu for pegar desde quando eu comecei a usar elas, coisa de uns 3, 4 anos atrás, cara, hoje em dia a voz está absurdamente mais natural. Tá? Antigamente era aquela voz muito robótica, muito. O pessoal já batia o olho por uma voz chata. E hoje em dia, tu não consegue mais distinguir. Tu pensa que é um narrador. Coisa que lá em 2008, quando eu fazia os vídeos, né, aqueles vídeos que eu mostrei para vocês da Vale, os primeiros que eu fazia, como é que a gente fazia? Eu escrevia o roteiro, entrava num site, pegava lá um contato, a gente mandava esse roteiro para São Paulo, que o narrador ele iria gravar, e às vezes vinha até algumas palavras, algumas coisas que ele pronunciava errado, vamos dizer. Aí ele me dava 24 horas, de 24 a 48 horas para mandar o áudio gravado. Aí ele mandava o áudio gravado. Quando chegava, que a gente ouvia, a gente, não, daqui ficaria melhor se escrevesse desse jeito. Aí lá vai eu mandar de novo para ele fazer, para me mandar mais 24 horas para ele responder. Entendeu? Então, se a gente fosse pegar aí, tinha que tirar praticamente uma semana entre correções, entre vai e volta. Era praticamente uma semana que eu tinha só para fazer a narração de um vídeo. Coisa que hoje em dia, com uma IA, cara, eu sinto a primeira coisa hoje em dia que eu faço é escrever o roteiro, eu boto na IA e eu começo a escutar o que eu escrevi. E quando eu escuto o que eu escrevi, a minha interpretação, a minha visão do texto, ela até muda. Então, quando você ouve o que você escreve, você tem uma percepção diferente. Então, aí o que eu faço? Na mesma hora eu já vou lá, corrijo o texto, escuto de novo, até ficar agradável para o meu ouvido. Cara, o que antes demorava uma semana para fazer, hoje em dia, em uma manhã, eu consigo resolver e ter uma versão muito melhor do que eu tinha em 2008, vamos dizer assim. Então, assim, para mim, o que, na verdade, tá aí, né? A gente tá vendo, todo mundo tá falando, é a IA, mas a gente tem que saber usar da forma correta. Eu tô mostrando para vocês, assim, coisas práticas que realmente, hoje em dia, ela já tá fazendo uma diferença enorme para mim. Para mim também, eu acho que para todo mundo, né? Assim, quem sabe usar, ou então pelo menos procura aprender, né? Tá otimizando bastante o tempo.
Eu acho que tem várias IA, né? E principalmente, hoje em dia mesmo eu tava pesquisando sobre para fazer um site, né? Aí tem se eu não me engano, é Cloud aí, que, cara, faz uma modelagem assim, tipo, muito, muito bom mesmo. E tem IA já que está ficando cada vez mais se aprimorando mais, né? Em partes específicas. Tem IA que é só para, sei lá, relatório, essas coisas assim. Realmente está bem interessante. O que Agora eu falando gosto, um pouco. só dizer, o que eu gosto muito é do notebook LM. Vocês já usaram? Não, não. Isso é sobre Falar. o quê? Já usou, Emanuel? Já ouvi falar, ele é muito bom É. para estudar. Então, o que eu faço muito nele, né? Vocês podem ver, porque o notebook é de notebook como se fosse caderno de anotação Isso. mesmo. Você abre lá, você cria um notebook, e o que eu faço? Eu pego, por exemplo, de realidade virtual. Eu pego vários artigos, ou então, às vezes, até coisas no LinkedIn, né? O cara fez aqueles artigos lá do LinkedIn. Eu pego, jogo lá no notebook e peço, às vezes eu estou sem tempo para ler ele todo. E peço para ele gerar o podcast para mim. Às vezes eu faço isso, aí vou dirigir, né? Vou dirigir um tempo aqui, às vezes vou passar 1 hora no trânsito. Eu já pego, já boto o podcast ali, cara, aquele artigo, né, que eu peguei lá do LinkedIn, eu consigo ouvir ele todinho, e não é só transcrever, tá? O notebook LM, ele não só transcreve o artigo, não. Ele começa a fazer, né, um entendimento, ele gera ali uma conversa, ele bota duas pessoas conversando e debatendo sobre aquele assunto, que é para você entender o assunto sem ser basicamente ouvindo. Eles começam a explicar para ti o que está escrito ali, entendeu? Então, assim, para aprendizagem, eu estou usando muito o notebook LM, principalmente o podcast. Mas ele faz o infográfico, ele faz mapa mental, e depois o que você consegue fazer? Ele não faz só para um artigo. Se eu começar a pegar vários artigos, eu dentro desse caderno eu boto, por exemplo, 10 artigos, e eu peço para ele sintetizar tudo isso em um podcast só. E ele junta tudo e faz esse resumo, e eu vou só ouvindo, né? De repente, se eu não estou com tempo para ler, eu só escuto ele. Um notebook LM, gosto bastante dele. Paz, Álvaro, para quem está começando agora, quer seguir seus passos, assim, né? Além do conhecimento técnico, que é muito importante, né? Qual habilidade comportamental, desculpa, você considera inegociável hoje em dia, assim? Eu digo nem só seguir os meus passos, não. Eu digo assim, uma coisa que eu falo bastante, que é até no exemplo da história que eu contei para vocês. Cara, é se expor, sabe? É ir, conhecer, ter as oportunidades, fazer as conexões. É o networking, tá? Que nem hoje eu estou aqui, né, com o professor Jalber, estou aqui em Campina Grande fazendo esse networking com vocês, mas lá no começo, como eu falei para vocês, desde o meu terceiro período, o cara me disse, olha, vai lá e conversa com o pessoal da empresa. Eu não fui com pretensão nenhuma de conseguir a vaga de estágio. Eu não estava nem pensando em estagiar, tá? Foi uma oportunidade de ter um network, de fazer uma visita, eu fui lá e acabei conseguindo. Nesse mesmo período, pouco tempo antes, eu fui na Eletronorte também, né? Por coincidência, estava na casa de uma amiga minha que o pai dela era engenheiro de manutenção da Eletronorte. E eu conversando com ele, tô fazendo engenharia elétrica e tudo, aí ele acabou, tu não quer ir lá conhecer? Cara, eu fui lá na subestação da Eletronorte, que fica lá na entrada de São Luís. É para onde vai toda a energia que alimenta São Luís, alimenta a Vale, alimenta a Alumar. Ele me levou lá, ele me colocou na cadeira que era do operador do sistema, entendeu? Então eu vi na frente, ele me mostrou o computador lá que tinha todo o controle da energia que ia para São Luís, entendeu? Tipo assim, foi uma oportunidade também. Ele disse, bora lá, vamos embora. Fui, conheci tudo. Então, sempre quando tiver uma oportunidade, ir, se expor, fazer o network mesmo, nem tô dizendo com a intenção, né, de uma outra intenção, mas é de ir conhecer, cara, porque lá na frente, num determinado momento, aquilo pode te ajudar, como foi a história da Vale, né, eu fiz um serviço lá naquela empresa, que 2 anos depois foi que surgiu a oportunidade realmente,
Né? Então, eu diria que a atitude aí de ir expor, tipo, vai em congresso. Olha, eu quando eu estava no ensino médio ainda, antes de entrar na faculdade, eu já ia para congresso de física. Eu estava no segundo, terceiro ano, tinha evento de física lá em São Luís, eu ia participar. Tanto que por isso que quando foi no primeiro período, aquilo que eu falei para vocês, o professor de física me chamou para participar de um projeto, foi porque eu já usava um software de física que eu tinha aprendido quando eu estava no segundo ano, que eu fui num evento de física e tinha conhecido esse software lá, muito bom, Interactive Physics, né? Até hoje, de vez em quando eu ainda uso ele. Entendeu? Então é mais isso, é participar, se expor, que as oportunidades acabam aparecendo. Entendi. Falando um pouco sobre oportunidade, né? Amanhã a gente vai ter o workshop com você, né? Voltado para modelagem e animação 3D. Eu queria saber de você, se você acredita que o engenheiro do futuro, eu, Emanuel aí, né? Daqui a uns dias a gente vai estar se formando aí, se precisa ser um pouco, precisa assim de certa forma saber manipular a ferramenta como Blender, por exemplo, você já citou, né? Se você acha que vai ser tão importante quanto saber, por exemplo, calcular uma linha de transmissão. Então, eu diria que em relação a calcular a linha de transmissão, eu acho mais importante você saber calcular a linha de transmissão. Mas aí, vamos dizer, depois explicar um efeito corona na linha de transmissão ali, entendeu? A distância tem que estar aqui, distância. Então, tu explicar aquele conceito, na verdade, eu diria muito defender um projeto. Tem até uma empresa que ela desenvolve, vou até ver se eu abro aqui rapidinho, eu mostro para vocês, que eles mostram o lançamento de uma linha de transmissão todinha, cara. Mas eles mostram de um jeito, usando, né, o 3D, cara, que te dá uma outra visão do projeto. Então eu digo assim, o 3D, ele é só um complemento, tá? Você tem que ser bom tecnicamente em alguma coisa, ter um embasamento. Eu gosto muito do 3D, tá? Mas, tipo, eu usava ele, hoje em dia, para eu fazer esses vídeos, eu tenho que ter uma bagagem de manutenção. Me facilita muito mais explicar alguma coisa. Quando eu vou fazer um vídeo 3D, que eu vou conversar com um engenheiro, porque geralmente são engenheiros que me pedem esses vídeos, então eu tenho como conversar com eles. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu vi um vídeo, né, de uma outra empresa que eles foram desenvolver para uma manutenção. E lá você tinha que fazer um corte com maçarico na descrição da atividade. Tem que cortar uma peça com maçarico. Na animação, ele está usando um maçarico, aqueles de flambar comida, que você tem uma latinha ali que você aperta que sai o gás e você flamba a comida. O cara botou isso na animação para cortar uma peça de aço. Por quê? Porque ele devia ser só animador, ele não é da área técnica. Eu digo nem ser um engenheiro, né? Mas eu acho que ele não era da área técnica. O cara é animador. Ele deve ter feito um curso artístico de animação. E chegou para ele no roteiro cortar a peça com maçarico. Ele deve ter entrado no Google, escreveu maçarico, apareceu o maçarico lá, ele pegou essa imagem e colocou cortando. Aí isso chega lá na frente para um engenheiro, ou então até mesmo para a pessoa que vai executar a atividade. E ele vê um maçarico cortando a peça, a animação perde completamente a credibilidade com aquela pessoa. Entendeu? Então aí o cara vai logo dizer, rapaz, quem fez esse vídeo aí não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, eu digo que hoje em dia a parte do 3D, ela me complementa como engenheiro. Então, eu vou fazer aqui uma subestação, um projeto de uma subestação. Se chega um cara só com a planta baixa ali mostrando, e eu chego e mostro o 3D, como vai funcionar, eu digo que aqui dali ainda vou usar para poder treinar a equipe depois. Cara, assim, eu acredito que vai ser um diferencial muito grande, né? Sendo que aí eu vou ter que calcular correntes de curto-circuito, vou ter que dimensionar o transformador, as proteções, né? Configurar o disjuntor, a proteção. Então, assim, eu sei fazer essa parte todinha. Só que quando eu complemento, que eu mostro aquilo em 3D, cara, aí é uma coisa completamente diferente. Então eu digo assim, como tu perguntou, seria essencial? Eu digo essencial, não.
mas é um grande diferencial. Se o cara souber, tiver essa habilidade. Porque, como eu trabalhei com manutenção, eu não trabalhava só com elétrica. Então, às vezes, a gente precisava fazer algumas movimentações, alguma movimentação de carga, alguma coisa do tipo, que a segurança, né, às vezes barrava. Eles diziam, olha, não dá para fazer, isso é muito perigoso, porque às vezes era só a pessoa falando ali e o cara da segurança não entendia. O que eu fazia? Eu fazia o 3D, eu mostrava para ele, eu digo, olha, vai ser feito assim, 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 mostrava etapa por etapa para ele. E muitas das vezes eu conseguia aprovação da segurança, porque eu conseguia clarear ali o entendimento e explicar para ele o que realmente eu ia fazer, entendeu? Então eu digo que facilita muito na questão da comunicação, porque na engenharia a gente tem muito essa dificuldade e o 3D, ele facilita muito na comunicação. Exato. Então, ele ajuda, ele faz esse intermédio, né, com uma pessoa, digamos assim, mais leigo, né, você ter um artifício para conseguir uma comunicação, né, transmitir a mensagem. Explicar um conceito que às vezes é muito complexo, que é de engenharia, entendeu? Então a gente consegue simplificar isso. Exato. Álvaro, assim, você falou que você gosta mais de desenvolver do que jogar, né? Desenvolver um jogo do que jogar. Então, eu gostaria de perguntar para você se você tem algum hobby assim, inusitado, além do desenvolvimento, e alguma referência atual, um livro, uma série, algo que chamou sua atenção e que você pode estar trazendo para a gente. Bom, meu hobby primeiro é carro velho. eu tenho um Golzinho quadrado, 1994. Já está 1 ano na oficina. Meu hobby é ir lá na oficina, tá? Mas é porque eu estou fazendo a parte de funilaria dele. Mas antes, né, já tinha a parte do motor e tudo. Então agora eu já tirei o motor. Então meu hobby é ficar indo para a oficina e estou mexendo nesse carro. E depois que ele estiver rodando, aí eu já vou arranjar outra coisa para mexer nele também, porque ele ainda é carburado. Então depois eu vou botar a injeção. Não, ainda não botei a turbina nele. Então ele é carburado. Aí depois eu vou botar a injeção. Aí talvez eu não bote a turbina nele, porque aí eu tenho um outro carro também, tem um Clio 2004. Aí talvez no Clio eu bote a turbina, deixar um injetado e o outro turbinado, né? Então minha mulher que não gosta muito aí, quando aparece um carro velho assim, outro dia eu tive um sonho com uma Bandeirante. Aí só falta depois espaço, dinheiro e espaço, né, para colocar. Porque diz que, né? Quem não quer vender. Isso é um vício que os caras dizem que é pior do que bebida. O cara vai e ainda gasta um dinheiro doido, entendeu? Exato. E dica, assim, de livro, eu gosto, assim, é porque a parte de jogos, né? Então, e aprendizagem. Então, eu estou até lendo um agora que é Jogar para Aprender. O nome do livro, que ele é justamente para desenvolver, né, questão de desenvolver, deixa eu até botar ele aqui, a imagenzinha, para vocês verem, que é justamente como desenvolver jogos voltados para aprendizagem, tá? Vou botar aí na tela para vocês verem. Então seria esse aqui, ó, Jogar para Aprender. Que ele tem muito essa questão das metodologias ali que você usa, porque tem um jogo mesmo, a gente joga GTA, às vezes você tem que ter a parte do storytelling, e se você vai fazer isso para realmente passar um conhecimento para alguém, às vezes esses jogos são muito chatos, esses jogos de aprendizagem. Então aqui é como você desenvolver técnicas ali, para mesmo que seja um jogo de aprendizagem, você deixar isso interessante e que seja estimulante para quem tá jogando, sabe? Assim, o que eu acho muito legal é quando o cara consegue fazer um jogo que agrega alguma coisa para a pessoa e vicia o cara, vamos dizer assim, se aquilo viciar, mas de um jeito bom, entendeu? Seria isso. Então a minha recomendação seria esse livro, eu tô gostando bastante dele, Jogar para Aprender. Agora, assim... E tem um livro do professor Jalbert também, o novo, né? Que eu ganhei, que já recomendo também.
De instalações, né? Se eu não me engano. É o da maquete de uma subestação. Desfocando. Eu sei, cara. Fazer a propaganda aqui. Aura, assim, com toda a sua experiência, né, que você adquiriu com toda a sua trajetória profissional, se você tivesse que dar um conselho rápido, assim, 10 segundos, para o seu eu do passado, 5 anos do passado, que conselho seria esse? Cara, boa pergunta, né? Daí eu quero ouvir. A gente tá aqui Isso é pra pra ouvir, gente, viu, Emanuel? Cara, pro eu do passado. Porque assim, como eu falei, né? Tipo, a parte da educação é muito legal. Eu demorei um pouquinho, mas ter a bagagem também foi muito bom ter passado pela parte operacional, ter sofrido um pouco, sabe? Mas, cara, Ele pegou. mas assim, um conselho, porque eu digo que eu já me expus bastante, né? A questão de ir nos lugares. Eu não diria para fazer diferente, mas eu falava assim, para aproveitar realmente essas oportunidades. Eu diria, olha, vai, em qualquer oportunidade que tu tiver, em qualquer congresso, em qualquer coisa, tenta sempre tirar algo bom de qualquer coisa que tu for participar e participa. Mesmo que a princípio possa parecer não tão legal assim, que não vai ser, mas a gente sempre consegue tirar alguma coisa boa, entendeu? Então participa mais, né? Participa, se dedica mais, entendeu? Seria isso, para participar mais das coisas. Certo. E para a gente encerrar, Álvaro, para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade para a nossa entrevista, para a gente ter essa conversa, uma conversa muito produtiva. Eu agradeço imensamente, eu, Alisson e o Petro como um todo, a gente agradece muito. E para encerrar, como é que, para a nossa audiência, como é que a gente faz para ter acesso ao seu trabalho? A questão, se alguém se interessar, qual o meio de acesso para o seu trabalho como um todo? Cara, tem o YouTube, né? Eu tenho o meu canal também. Sim, antes eu até gravava mais. Hoje em dia eu estou gravando mais com o professor Jalbert no canal dele. Então, a maior parte do material que eu tenho produzido mais recente está lá no canal do professor. Mas no meu canal também, às vezes eu gravo umas coisas lá. Tanto que outro dia eu levei um susto. Um vídeo meu, um colega estava com uma dúvida. Aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, Álvaro, como é que eu faço tal coisa? Eu fiz o vídeo, botei no YouTube, como era uma coisa assim, era aberto, qualquer pessoa podia ver, era justamente uma animação lá no Blender, eu deixei aberto. Quando eu me espantei, o vídeo já estava com quase 2.000 visualizações. Um vídeo que eu tinha gravado uma dica para um amigo. E um cara lá da Petrobras, lá de Santos, me mandou, viu meu nome no YouTube, me mandou mensagem no Instagram pedindo para eu dar aula para ele de como fazer aquilo dali. Aí eu ainda fiz um pacote de aulas, ainda cobrei para ele um cursozinho, e ele ainda me cobra até hoje que eu faça um curso mesmo. Cara, tu tem que fazer um curso mesmo, gravar e disponibilizar, entendeu? Então tem meu canal lá no YouTube, de vez em quando assim eu gravo alguma coisa lá, às vezes para ajudar alguém, eu disponibilizo lá. Tem o Instagram também, às vezes tem o Instagram da minha empresa, a MSP, Engenharia 3D. Eu estou tentando mudar um pouco lá o foco, assim, estou mostrando mais a parte de animação 3D, algumas coisas de animação, porque antes ele era muito da parte de impressão 3D. Eu estou tentando balancear um pouco agora, tanto impressão quanto animação, porque eu estou focando mais na empresa, nessa parte de animação. E no LinkedIn também. Pode me procurar lá, eu também tento postar. Tem tanto a minha página pessoal quanto a página da empresa também. A MSP Engenharia 3D tem um site também que eu fiz e vou tentar postar algumas coisas lá. Tem uma parte de blog, né, dentro do site. Eu ainda não comecei a postar, mas eu vou tentar postar lá também como utilizar a animação 3D dentro da engenharia. Mostrar alguns estudos de caso de como as pessoas usam, muito nessa parte de segurança que eu falei para vocês, de como que isso facilita o entendimento, como que às vezes facilita a gente aprovar um projeto,
Porque muitas das vezes as pessoas me procuram na empresa, esse serviço que eu presto é justamente isso. Um departamento dentro da empresa pede o vídeo que é para mostrar para a segurança, para ter a aprovação da execução daquela atividade. Então eu vou tentar lá no meu site mostrar esses cases de como a gente pode usar. Entendeu? Então, Muito obrigado, viu, Álvaro? De nada, Amanhã, prazer. Amanhã estaremos juntos. Foi um prazer. Beleza. Aguardo vocês lá amanhã. Deus quiser.